Glória a Deus. A palavra que Deus colocou em meu coração está no livro de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler somente o 36 e o 37. Não, perdoa, irmãos, vou ler o 26 e o 27. 26 e 27. Mateus 26, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, amém? A palavra do Senhor diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, o abençoando, partiu e deu graça aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Amém? Somente até aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje é um dia de Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E, mais uma vez, nós vamos falar, do que o Senhor fez por nós. Hoje de manhã o Senhor trouxe a palavra, dizendo que o Senhor ressuscitou e que Ele está no meio de nós. E esta palavra hoje, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, depois de terminar o ensinamento, o Senhor fala aos discípulos que daqui 2 dias, na celebração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E o Senhor já estava ali, dizendo para os discípulos o que iria acontecer. E, enquanto isso, glória a Deus, aleluia, os chefes de sacerdotes se reúnem com Caifás para dar um jeito de prender a Jesus. Dar um jeito de levá-lo para ser crucificado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque em momento algum eles conseguiram arrumar uma forma, um jeito de condenar ao Senhor. Então, eles se reuniram entre eles para tentar, de uma forma ou de outra, alguma saída para que viesse condenar o nosso Senhor Jesus. E o Senhor, como ele já sabia do que iria acontecer, ali ele já avisou os seus discípulos que depois de 2 dias na celebração da Páscoa, ele seria entregue para ser crucificado. E aqueles homens ali, quando se reuniram e tentando arrumar uma forma de condenar o nosso Senhor Jesus Cristo, eles até comentaram que não poderiam fazer aquilo no dia da festa, no meio da festa, para não se escandalizar, para o povo não desconfiar. Então eles teriam que fazer isso à noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eles tramaram tudo contra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus, glória a Deus, Jesus ele estava ali com o povo de Betânia, e ele passou na casa glória a Deus, aleluia, Jesus, do Simão, o leproso, aquele que ele tinha curado. E quando ele estava ali na casa de Simão, uma mulher
chegou próximo do Senhor, e ali ela pegou um perfume caríssimo, e ela derramou sobre a cabeça do Senhor. E quando ela fez isso, aqueles que estavam com ele, os próprios discípulos, eles questionaram, eles perguntaram, por que gastar um óleo tão caro numa situação dessa? E o Senhor, ainda eles questionaram, falaram, por que não vende este perfume que é caríssimo e dê aos pobres? E o Senhor já repreende e fala, o Senhor fala, não, esta mulher, ela está me preparando para o sepultamento. Eu estarei com vocês aqui agora, mas não estarei, mas os pobres estarão com vocês, ele falou, né, porque entregasse para os pobres estarão com vocês todos os dias, mas eu não, e ela está me preparando, glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor ainda fala que aquela boa ação daquela mulher teria que ser lembrado por eles em todos os lugares que eles passassem, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque o Senhor, irmãos, Ele vê as coisas de uma forma diferente. Às vezes, como aqueles homens, eles olharam aquilo como um bem material, eles olharam aquela situação como se estivesse gastando algo material, algo que poderia dar para os pobres, mas o Senhor estava vendo o coração daquela mulher, a atitude que ela estava tendo perante do Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali, continuando aqui na palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí, quando o Senhor fala com esta mulher e fala com aqueles discípulos, o Senhor fala com eles das atitudes que eles estavam tendo no coração. Mas aí teve um problema, um daqueles homens era Judas, e Judas, naquele momento, ele ficou enfurecido, ficou chateado, e achando que aquilo ali não era o correto, e ele saiu. Judas saiu, e foi falar com aqueles homens que queriam prender a Jesus, né? E foi até lá perguntar para eles o que poderia ser feito, né? Para que, o que ele ganharia, na verdade, né? Se ele entregasse o nosso Senhor Jesus, né? E aqueles homens falam para ele, né? 30 moedas, né? Ele se vendeu por 30 moedas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Quando Ele estava ali com aqueles discípulos, quando Ele terminou de dar o ensinamento, e quando Ele falou que há 2 dias, quando tivesse aquela celebração, Ele seria entregue para ser crucificado, Ele já estava alertando aqueles discípulos. E aqueles discípulos do Senhor, eles continuaram ali com Jesus, talvez eles não acreditaram muito no que iria acontecer, no que poderia acontecer. Em alguns momentos, quando eles estavam juntos, quando eles estavam ali ceando, o Senhor fala com eles e fala que entre eles ali, um iria trair a Jesus. E eu fico aqui imaginando, né, pessoas que estavam com o Senhor, pessoas que andavam com o Senhor, que ouviram a palavra, que aprenderam todos os ensinamentos do Senhor, mas que um deles que estava ali iria trair Jesus. E Jesus ainda fala que aquele que ia trair ele era bom que nem tivesse nascido, né? O Senhor ainda estava ali dizendo, né? Tendo compaixão, porque talvez se ele não tivesse nascido, ele não teria feito aquilo, né? Mas teria que acontecer. E quando o Senhor fala que um daqueles que estava com ele ia traí-lo, eles começam entre eles se questionar. Não, eu não vou. Jamais eu vou fazer isso. Pedro e os demais, Judas, todos eles.
E o Senhor falou: não, aquele que comer do meu prato, esse vai me trair. E aí Judas chega até Jesus e pergunta, né? Senhor, sou eu que vou te trair? E o Senhor fala: tu sabes. Mas o Senhor ali já estava afirmando, era ele. O coração dele já estava separado, né? E ele já tinha esse desejo de trair o Senhor, né? E o interessante, irmãos, nesta palavra que eu vejo algo também que aconteceu que geralmente a gente faz e que é algo que nós temos que tomar bastante cuidado. Às vezes a gente fala para alguém ou questiona alguém, fala: eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou passar por isso. Esta palavra é uma palavra muito forte. E esta palavra é uma palavra que nós temos que pensar antes de falar. Porque Pedro, quando o Senhor falou com ele, ele falou ali várias vezes que nunca ia trair o Senhor. Mas às vezes, irmãos, a gente até pensa que a gente não vai fazer isso, mas tem certas situações que infelizmente acaba tendo que ser mudado nas nossas vidas. E quando Pedro falava isso, ele achava que realmente ele jamais trairia Jesus. Ele achava que não ia acontecer nada com o que fizesse ele atrair Jesus. Mas Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece, ele sabe até onde nós podemos ir. E aí ele fala, né, para Pedro, que antes que o galo cantasse, ele trairia o Senhor, ele negaria o Senhor por 3 vezes. É difícil, né, irmãos? Às vezes a gente fala: nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo. Você não imagina que pode chegar numa situação que você fique sem saída e você acaba tendo que fazer aquilo que você disse que nunca ia fazer. E com Pedro não foi diferente. Quando o Senhor foi preso, antes mesmo disso, quando o Senhor subiu lá no monte para orar, o Senhor, ele pediu para que os discípulos ali fizessem aquela vigília, que cuidasse dele. Chegou o momento que Jesus, ele ficou com medo, ele falou ali que chegou a falar com Deus, ele deixou os discípulos ali vigiando, enquanto ele foi para um lugar mais distante, e ele foi e falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na primeira oração dele, ele pede para que o Senhor, se fosse possível, que afastasse esse cálice da vida dele. E ali ele voltou, quando ele foi falar de novo com os discípulos, ele viu os discípulos dormindo, ele questionou, perguntou: vocês vieram aqui comigo para vigiar, para cuidar, mas vocês estão dormindo? Ou seja, o Senhor já sabia que ali ele estava sozinho, que ali era entre ele e Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele mais uma vez voltou e continuou orando. O Senhor continuou orando, continuou clamando, mas na segunda oração, ele já não fala mais isso, ele já não fala para o Senhor afastar desse cálice, ele fala para o Senhor: se for da tua vontade, que seja feito. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque o Senhor já estava ali, falando com ele, já estava fortalecendo, porque ele sabia que ele não podia contar com aqueles homens, ele não podia contar com os discípulos, mas ele tinha certeza que tudo aquilo era para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E mais uma vez ele volta, pela segunda vez ele volta, e quando ele vai ali falar com seus discípulos, ele vê que mais uma vez eles estão ali adormecidos, estão com os olhos cansados e não estão fazendo nada pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E pela terceira vez ele vai orar ao Senhor, e quando ele vai orar pela terceira vez, provavelmente ele já vê aqueles homens chegando junto com Judas, e ele volta e fala para os discípulos para que eles fujam, para que eles saiam dali, porque está chegando o momento, que era o momento que ele ia ser preso. E ali Judas já tinha combinado com aqueles homens que ele daria um beijo, né, no rosto do Senhor, em sinal de que, mostrando quem era o Senhor.
E ali, quando ele fez isso, o Senhor foi pego por aqueles homens. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali foi levado, e quando ele estava sendo levado ali, ele já estava sendo, os homens já estavam batendo nele, fazendo coisas terríveis sobre ele. E aí quando, acho que foi Pedro, né, que pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado, e ali o Senhor pega e volta, cola de novo a orelha dele e fala que aquele que usa a espada para fazer aquilo, com ela mesmo poderia morrer. O Senhor repreende ele ali, porque já estava tudo, era o propósito de Deus, irmãos. É o propósito de Deus. E por que o Senhor coloca esta palavra em nosso coração? Porque nós temos que, esse dia de Santa Ceia, nós não estamos aqui para se entristecer, para ficar tristes. É claro que quando a gente ouve, né, esta passagem, a gente fica pensativo, mas o Senhor quer que a gente venha entender que Ele fez tudo isso por nós. O Senhor fez tudo isso por nós. Se nós estamos aqui, é porque Ele decidiu fazer isso por nós, pelas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Pedro ali, foi assim se esquivando, foi indo por trás, assim, para tentar verificar o que estavam fazendo com o Senhor, ficou ali disfarçado, achando que ninguém ia conhecer, e é aí, irmãos, que a gente se engana. Pedro achava que ele ia ficar ali, que ninguém ia perceber quem ele era, e talvez ele nunca imaginava que isso ia acontecer, mas quando ele estava ali vendo o que estavam fazendo com o Senhor, teve uma certa pessoa que já veio e questionou, opa, isso aí estava com ele. E aí, se ele falasse que estava, provavelmente ele também seria preso e talvez seria crucificado junto com Jesus naquela cruz. Mas aí ele se esquivou e falou que não sabia, não conhecia. E isso foi pela segunda e pela terceira vez. E quando a terceira vez aconteceu, o galo cantou. E ele lembrou que ele tinha negado ao Senhor por 3 vezes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E que cada um de nós, irmãos, aqui nesta noite, aos nossos irmãos que estão cultuando conosco pela live, que é claro que todos nós temos que colocar em nosso coração que nós podemos ser pessoas boas, que nós não precisamos jamais fazer nada de errado, mas que nós também tenhamos cuidado de usar estas palavras, que nós nunca vamos fazer isso, que nós nunca vamos fazer aquilo. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter a certeza de que Deus é nas nossas vidas, e nós temos que saber que precisamos a cada dia ser pessoas melhores, se livrar do mal, se livrar das coisas desse mundo, mas que nós não venhamos fazer algo que nós não possamos cumprir. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque às vezes nós queremos fazer algo que não está ao nosso alcance, às vezes nós queremos fazer algo que não está nas nossas mãos, e aí nós acabamos se perdendo no meio do caminho, porque Deus, irmãos, eu aprendi uma coisa, que às vezes tem pessoas que estão passando por provas, que talvez o Senhor quer fazer um trabalhar na vida dela, quer mudar a história dela, quer fortalecer. E se nós não tivermos discernimento, se nós não buscarmos o Senhor, se nós não clamarmos a Deus, talvez nós acabamos tentando colocar a mão aonde não é para ser colocado, aonde está nas mãos de Deus, aonde é o Senhor que vai fazer a obra. Então nós temos que tomar cuidado com algumas atitudes, com algumas coisas que nós queremos pôr a mão, que na verdade é o Senhor que está cuidando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E que cada um de nós nesta noite venha pedir a Deus sabedoria, venha pedir a Deus entendimento, discernimento, para que quando nós formos ajudar alguém, que esta pessoa realmente esteja precisando das nossas ajudas. Glória a Deus, aleluia. E que também nós colocamos em nosso coração que não precisamos falar que nunca vamos fazer isso, mas nós temos que pedir a Deus para que Ele jamais permita que nós venhamos fazer coisas
que desagrada a Ele e que possa nos prejudicar. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós vamos apresentar a Santa Ceia.